A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia e carrega uma profunda mensagem de arrependimento, misericórdia e a complexidade do chamado de Deus. No livro de Jonas, somos apresentados a um profeta que, apesar de sua relutância em obedecer ao comando divino, acaba nos ensinando sobre a paciência e a compaixão de Deus para com todos. Ao longo desta jornada, veremos como Jonas lidou com seu chamado e as consequências de sua tentativa de fugir de sua missão. Este é um estudo não apenas sobre a desobediência e o arrependimento, mas também sobre a forma como Deus usa nossas falhas para nos moldar e nos ensinar. O que podemos aprender com Jonas é a importância da obediência, da graça divina e da necessidade de estender misericórdia, mesmo àqueles que consideramos indignos. Prepare-se para uma emocionante viagem em 10 capítulos, onde exploraremos a vida e o coração deste profeta e o que sua história significa para nós hoje. O chamado de Deus. Deus chamou Jonas e o instruiu: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, pois a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Nínive era conhecida por sua maldade, e o julgamento divino se aproximava. Jonas, no entanto, decidiu fugir para Tarsis, o mais distante possível da cidade, desobedecendo ao chamado do Senhor. A fuga de Jonas revela a realidade humana de resistir ao chamado de Deus quando este nos parece difícil ou desafiador. Mesmo sendo um profeta, Jonas temeu ir àquela cidade pagã. A desobediência de Jonas foi um reflexo de sua falta de confiança no plano de Deus e na sua misericórdia. A Bíblia nos ensina que o chamado de Deus muitas vezes nos desafia a sair de nossa zona de conforto. O exemplo de Jonas, logo no início de sua história, nos lembra que desobedecer à voz do Senhor não nos traz paz. Assim como Jonas, às vezes escolhemos fugir em vez de obedecer, mas isso nunca é o caminho certo. Embora Jonas tenha tentado escapar, Deus continuava no controle de sua vida. O Senhor tinha um propósito para ele, e mesmo em sua desobediência, Deus trabalharia para cumprir sua vontade. A história de Jonas começa a nos ensinar sobre a soberania divina e a necessidade de confiar nos planos do Senhor. A fuga e a tempestade. Jonas embarcou em um navio com destino a Tarsis, tentando fugir da presença de Deus. No entanto, o Senhor enviou uma forte tempestade sobre o mar, e os marinheiros, apavorados, clamavam a seus deuses. Enquanto o caos dominava o navio, Jonas estava dormindo no porão, alheio ao desastre que ele havia causado. A tempestade era uma consequência direta da desobediência de Jonas. Isso mostra como nossas decisões erradas podem afetar outras pessoas ao nosso redor. Os marinheiros, que nada tinham a ver com o pecado de Jonas, estavam agora em perigo. A desobediência sempre traz consequências, muitas vezes além de nós mesmos. Quando Jonas foi acordado, ele reconheceu que sua fuga era a causa da tempestade. Ele admitiu sua culpa e instruiu os marinheiros a lançá-lo ao mar, pois só assim a tempestade cessaria. Este é um momento de reconhecimento e confissão por parte de Jonas, mostrando que o primeiro passo para a restauração é admitir nossos erros. Mesmo relutantes, os marinheiros lançaram Jonas ao mar, e imediatamente a tempestade cessou. Eles temeram ao Senhor e ofereceram sacrifícios a ele, enquanto Jonas se encontrava à mercê das águas. Este momento nos mostra que, apesar de nossa desobediência, Deus sempre nos dá uma oportunidade para voltarmos ao seu caminho. O grande peixe. Deus, em sua misericórdia, enviou um grande peixe para engolir Jonas. Por 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe, refletindo sobre sua desobediência. Dentro do peixe, Jonas clamou a Deus em oração, reconhecendo a grandeza do Senhor e suplicando por sua misericórdia. O tempo passado no ventre do peixe simboliza um período de arrependimento e reflexão. Jonas estava em uma situação de completo desespero, mas mesmo ali, Deus não o abandonou. Esta parte da história nos ensina que, em nossos momentos mais sombrios, o Senhor ouve nossas orações e está pronto para nos resgatar. Jonas reconheceu que sua fuga não era apenas física, mas espiritual. Ele havia tentado fugir do plano de Deus, mas agora, no ventre do peixe, ele percebeu que não há como escapar da presença divina.
O arrependimento genuíno de Jonas nos ensina que sempre podemos voltar ao Senhor, mesmo após termos falhado. No final dos 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Deus lhe deu uma segunda chance de obedecer ao seu chamado. Assim como Jonas recebeu essa nova oportunidade, Deus também nos oferece sua graça e nos dá chances de nos redimirmos, mesmo quando falhamos em obedecer de imediato. A segunda oportunidade. Após ser resgatado pelo grande peixe, o Senhor novamente falou a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te darei. Jonas 3:2. Desta vez, Jonas obedeceu e partiu para Nínive, cumprindo o chamado divino que havia recebido. A obediência de Jonas agora era uma resposta à misericórdia de Deus. Ele entendeu que o Senhor é paciente e dá novas oportunidades. Assim como Jonas, também somos chamados a aprender com nossos erros e a obedecer à voz de Deus. A história do profeta nos ensina a importância de não adiar a vontade divina. Chegando a Nínive, Jonas começou a proclamar a mensagem de Deus. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. A mensagem era clara e direta, uma advertência sobre o julgamento iminente de Deus sobre a cidade por causa de sua maldade. Jonas pregava a verdade que lhe fora ordenada. A pregação de Jonas nos ensina a ser fiéis à mensagem que Deus nos confia. Ele não mudou a mensagem para agradar os ouvintes, mas proclamou exatamente o que Deus havia dito. Como cristãos, também somos chamados a falar a verdade, mesmo quando ela pode ser difícil de ser ouvida. O arrependimento de Nínive. Surpreendentemente, ao ouvir a mensagem de Jonas, os habitantes de Nínive creram em Deus. Desde o maior até o menor, todos se vestiram de pano de saco e começaram a jejuar, demonstrando verdadeiro arrependimento por seus pecados. Até o rei de Nínive se levantou de seu trono e se humilhou diante de Deus. O arrependimento de Nínive nos mostra o poder transformador da palavra de Deus. A cidade, que era conhecida por sua maldade, agora se humilhava diante do Senhor. Isso demonstra que ninguém está fora do alcance da graça divina, e que Deus deseja o arrependimento e a salvação, não a destruição. Deus viu o arrependimento sincero do povo de Nínive, em sua misericórdia, decidiu não destruir a cidade. Este é um grande exemplo da bondade de Deus, que é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas 4:2. Ele prefere sempre a vida e o arrependimento ao juízo. A atitude de Nínive nos ensina sobre o verdadeiro arrependimento. Não se trata apenas de palavras, mas de ações. O povo demonstrou sua mudança de coração com jejuns e humilhação. Deus, em resposta, mostra que Ele é sempre pronto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. A misericórdia de Deus. Quando Deus viu que os habitantes de Nínive se arrependeram sinceramente de seus pecados, Ele decidiu poupá-los da destruição. A misericórdia divina foi manifesta e a cidade foi salva. O coração compassivo de Deus sempre se inclina ao perdão quando há arrependimento genuíno. Deus prefere que os pecadores se voltem a Ele, em vez de sofrerem o castigo. A reação de Jonas, no entanto, foi de extrema irritação. Ele se ressentiu da compaixão de Deus por Nínive, desejando que a cidade fosse destruída por seus pecados. A atitude de Jonas reflete a dificuldade humana em compreender a extensão da misericórdia divina. O Senhor, contudo, não age como o homem, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. Jonas orou a Deus, expressando sua frustração. Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Jonas 4:2. Ele sabia que Deus era misericordioso, e por isso, temia que Nínive fosse perdoada. Jonas não compreendia que Deus, em seu grande amor, deseja a salvação de todos, até mesmo dos inimigos de Israel. Deus, em sua paciência, não repreendeu Jonas com dureza. Pelo contrário, ele começou a ensinar Jonas sobre a profundidade de sua misericórdia. Jonas ainda precisava entender o caráter de Deus, que é cheio de graça e disposto a perdoar os corações arrependidos, independentemente de quem sejam. O refúgio de Jonas.
Descontente com o resultado, Jonas saiu da cidade e foi para o leste de Nínive, onde construiu uma cabana para se abrigar. Ele se assentou à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Mesmo tendo pregado o arrependimento, Jonas ainda nutria a esperança de que Deus destruísse Nínive. A atitude de Jonas revela o desafio humano de aceitar a vontade de Deus, especialmente quando esta contraria nossos próprios desejos. Ele se retirou para observar, talvez esperando que o arrependimento dos ninivitas fosse insuficiente para salvar a cidade. Isso reflete uma visão limitada sobre o amor e a paciência de Deus. Deus, porém, não desistiu de Jonas. Ele preparou uma planta para crescer sobre a cabana, proporcionando uma sombra agradável que aliviava o desconforto do profeta. Jonas ficou muito contente com a planta, pois agora seu abrigo estava ainda mais confortável. Deus, em sua bondade, usou esse ato simples para ensinar algo maior a Jonas. No dia seguinte, o Senhor enviou um verme que atacou a planta, fazendo-a secar. Sob o calor abrasador, Jonas ficou profundamente abatido e até pediu a morte. Sua tristeza pela planta morta contrastava com sua indiferença pela possível destruição de milhares de vidas em Nínive. Deus estava prestes a revelar uma importante lição para o profeta. A lição da planta. Deus então falou a Jonas: tens compaixão da planta, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Jonas 4, 10 de novembro. O Senhor estava ensinando ao profeta que, se ele podia lamentar a perda de uma simples planta, Deus, em seu amor, também se compadecia de toda a cidade de Nínive, com seus muitos habitantes. A lição da planta mostra como Deus valoriza cada vida. Enquanto Jonas estava mais preocupado com seu próprio conforto, Deus estava preocupado com as vidas dos ninivitas. Ele se preocupa profundamente com suas criaturas e deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus, como Criador, é compassivo e paciente, desejando salvar e não condenar. Este diálogo entre Deus e Jonas expõe o contraste entre a visão limitada do profeta e a imensa compaixão divina. Jonas se importava com seu abrigo temporário, mas Deus se importava com uma cidade inteira. A história nos ensina a expandir nossa visão e compreender o valor que Deus dá a cada alma. Embora a narrativa de Jonas termine sem uma resposta explícita de sua parte, o foco da história é claro. Deus estava ensinando Jonas, e a todos nós, sobre sua misericórdia, paciência e desejo de salvar até mesmo os que parecem irremediáveis. O caráter de Deus é o verdadeiro tema desta história. O propósito de Deus. A história de Jonas não é apenas sobre um profeta relutante, mas sobre o caráter de Deus e sua missão de levar arrependimento a todos. Deus não faz acepção de pessoas, e sua graça está disponível para todos os que se arrependem. Jonas precisava aprender que a missão de Deus vai além das fronteiras de Israel e se estende até mesmo aos inimigos de seu povo. O arrependimento de Nínive demonstra o poder transformador da palavra de Deus. Quando a verdade é pregada, ela pode alcançar até os corações mais endurecidos. Esta verdade também nos encoraja a sermos fiéis em proclamar o Evangelho, confiando que Deus pode mudar vidas, independentemente das circunstâncias. A relutância de Jonas em aceitar o plano de Deus reflete a batalha interna que, muitas vezes, todos enfrentamos em nossas jornadas de fé. Mesmo quando não entendemos ou concordamos com a vontade de Deus, somos chamados a obedecer e confiar que Ele sempre age para o bem. Jonas teve que aprender essa lição da maneira mais difícil. Ao final, a história nos lembra que a vontade de Deus prevalece, e seu desejo é sempre que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3:9. A salvação de Nínive é um testemunho da graça abundante de Deus, e a jornada de Jonas nos ensina sobre a importância de alinharmos nosso coração ao coração do Pai. A conclusão e o aprendizado. O livro de Jonas termina com uma pergunta aberta de Deus: não hei de eu ter compaixão? Jonas 4:11. O desfecho da história deixa claro que Deus deseja nos ensinar sobre sua infinita misericórdia e compaixão. A vida de Jonas ilustra que, mesmo quando resistimos, Deus trabalha para nos moldar e nos alinhar com sua vontade. O aprendizado de Jonas não foi fácil, mas revela a paciência de Deus em nos ensinar.
Mesmo quando tentamos fugir de seu plano, Deus está sempre no controle. Ele usa nossas fraquezas e erros para nos conduzir de volta ao caminho certo. A história nos encoraja a confiar no amor de Deus e a obedecer ao seu chamado, independentemente de nossos medos ou preconceitos. Por fim, Jonas nos lembra de que somos chamados a compartilhar a mensagem de Deus com todos, sem fazer distinções. Assim como Deus teve compaixão de Nínive, Ele também nos chama a demonstrar misericórdia e graça aos que nos rodeiam. Que possamos aprender com Jonas e viver de acordo com os propósitos de Deus. A narrativa termina com a grandiosa revelação do coração de Deus. Ele é compassivo, bondoso e deseja que todos cheguem ao arrependimento. A história de Jonas nos desafia a refletir sobre como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas e a sermos sempre fiéis ao seu propósito.